Seja bem-vinda ao podcast Florescer. Este é o podcast para você, nutricionista, se tornar mais segura, bem remunerada e reconhecida. No episódio de hoje, eu tô aqui com a nutricionista Manola Miranda, nutricionista materno-infantil, e ela vai contar pra gente como foi o florescer dela. Antes disso, quero aproveitar e agradecer o apoio da VUMP, do Grupo Cogna, para esse podcast acontecer e me apresentar. Sou Carolina Albuquerque, nutricionista e CEO da Atitude em Nutrição, e adoro ajudar nutricionistas a florescerem, se sentirem mais seguras. E eu quero saber, Manola, como é que foi esse seu processo? Como é que você chegou na nutrição materno-infantil? Então, Carol, primeiro, estou muito feliz de estar aqui, eu sempre estou muito feliz de estar com você. Olha, eu falo que eu nunca tive dúvida da nutrição materno-infantil, né? Assim que eu formei em 2015. Assim que eu me formei, estavam começando a falar de nutrição e autismo. Então, ali nos primeiros semestres da faculdade, a gente começou a ter, na época, nutrição materno-infantil, que era dividido com nutrição pediátrica, né? Eu já comecei a ver um pouco das grávidas e comecei a ficar muito interessada, mas quando começou esse boom de nutrição e autismo, eu fiquei muito interessada porque eu tenho na família, né? A minha filhada, ela tá dentro do espectro. Eu falei, cara, é isso, sabe? Vou ajudá-la, vai ser isso aqui que eu vou fazer. E aí, nunca tive dúvida. Assim que eu me formei, eu já emendei numa pós. E aí, eu trabalhava, né? E fazia pós. E atendia depois do trabalho, né? Em domicílio. Não tinha consultório, não tinha nada. Rio de Janeiro, né? Enorme. Então, às vezes, assim, eu ia de um lugar pro outro de Uber. Na época era táxi. Nem tinha Uber, na época era táxi. Não compensava muito, mas era um jeito que eu tinha ali de me manter trabalhando e tudo mais, com o que eu gostava. Perfeito. E você, né, quando eu conheci a Manola, ela estava numa fase de transição, de sair do CLT e empreender no consultório. Conta um pouco pra gente sobre essa ida, né? O que você fazia e quais foram os desafios dessa transição? Foi difícil, né, Carol? Foi agarrado ali, né? Eu tenho até hoje, né, um apreço pela segurança, assim, né? Que o CLT traz pra gente. Quando a gente vai empreender, a gente fica ali, né, um pouquinho... Não tem essa segurança de ter um salário fixo e tudo mais. Então, eu comecei a colocar metas, né? Eu comecei a fazer o curso do coaching, porque eu me via... Você lembra de que turma da formação em coaching infantil? Turma 2. Eu sou turma 2. Pegou a Carol lá do começo. Turma 2, segurando um pouquinho pra começar, né, Carol? Você lembra? E aí, depois que eu comecei de fato no consultório, né? Montei um consultório com uma amiga minha. E aí, comecei nessa jornada eu trabalhava CLT eu fiz uma negociação com o meu chefe, que eu comecei a trabalhar de 7 às 5, então eu saía às 5, chegava às 6 no consultório, saía do consultório às 9 e trabalhava sábado o dia inteiro no consultório. E aí, começou a dar certo, né? E como eu falei, eu ia botando metas. Falava assim, olha, quando eu fizer o mesmo salário no consultório que eu faço no hospital, eu vou sair. Quanto era? R$2.500. R$2.500, primeira meta. R$2.500, né? Aquele salário lá bruto que a gente recebia. Essa era a minha meta. Falei, vai ser isso. Vou fazer isso. Tô pronta, hein? E aí eu lembro que não demorou pra eu fazer, né? Eu acho que foi 1 ou 2 meses, assim, pra eu fazer a mesma coisa. Aí vai mais uma meta pra aquela pessoa que é insegura. Não, vou um pouquinho, Aí falei, não, quando eu fizer 2 vezes, né? Porque hoje eu tô 2.500 no consultório, 2.500 no hospital, tô com 5.000. Então, quando eu fizer 5.000 no consultório, aí eu saio, eu vou estar tranquila, vou sair. E não demorou também pra eu fazer. Não lembro ao certo quanto tempo foi. E aí, nesse meio tempo, meu coaching foi 2019, né? Eu engatei no coaching em 2020. Entrou a pandemia. E aí, entrou a pandemia, o digital deu um boom. Consequentemente, eu dei um boom no consultório, né? Mesmo atendendo online e tudo mais. E aí, surgiu a oportunidade de eu sair do hospital, assim... Vai. Só vai, minha filha. Só vai, E aí saí do hospital, consegui sair do hospital e fiquei só no consultório.
E era aquela coisa, né, pandemia, a gente não estava trabalhando direito, muita gente não ia pro presencial mesmo. Mas deu muito certo. Foi dando muito certo, né? Eu vejo aqui, então, uma jornada onde você pensou, na hora que você foi empreender, na questão de metas, né? O quanto eu preciso estar ganhando para sair desse meu CLT, que é a dor de muitas pessoas que às vezes estão em hospital, em UAN, ou outros locais, trabalhando como CLT e falam, eu vou largar o certo pelo incerto, né? A gente fica nisso. Então, eu acredito que uma dica aqui é colocar em metas, e aí não precisa ficar dobrando a meta igual a Manu, Não precisa. Define a meta lá, vai atrás dela, faz o seu plano de saída, porque, enfim, é possível que você fazer isso com segurança também. Quando você faz todo esse seu plano de saída e você vai começar a atender, conta um pouco pra gente de qual é o público que você atende hoje, né? E qual a sua forma de trabalho com eles. Tá, e aí eu comecei nessa pegada criança, né? Foi muito ali pelo autismo, cheguei na pegada criança e me vi numa situação que eu descobri um outro público que eu amava trabalhar na nutrição materno-infantil, né? Que aí é o subnicho, que a gente vai subnichando cada vez mais. Foi um pouco difícil para mim também me enxergar nesse papel, porque eu ficava assim, olha, eu sou nutricionista materno-infantil, mas eu não quero trabalhar com a criança, mas velha, como assim, né? Não entendia muito isso. Mas aí, hoje eu trabalho com a tentante, com a gestante, com a lactante, com bebê e com criança abaixo de 5 anos. Então, eu tô com esse público, né? Não trabalho mais tanto com seletividade, mas com o meu público, eu consigo muito fidelizar, né, todos eles através do programa nutricional. Então, eu tenho o programa nutricional com a tentante, com a gestante, com a introdução alimentar e tenho alguns também com a criança abaixo de 5 anos. Quero chamar a atenção aqui, Manola, dos seus programas de tentante, de gestante e introdução alimentar, que são fases que até se ligam, né? Às vezes eu imagino que você pega a tentante, quando você vê, nossa, tá com um bebezinho comendo aqui. Exatamente. Diz pra gente sobre como são esses programas e o que é que você entrega de experiência dentro desses programas para fazer com que as suas pessoas queiram aderir ao programa. Porque a grande dúvida, eu imagino, de quem nos escuta é, nossa, tá, posso trabalhar com um programa, que legal. Mas as pessoas pagam por programa? Como que é? Tem que fazer as consultas avulsas? Como que é essa organização? Conta um pouquinho. Sim, eu acho que o mais importante é a gente mostrar para o cliente, né, ali para a mamãe, que vai ser mamãe, o quanto é importante esse acompanhamento, né? Então, às vezes eu tô com a tentante, e aí eu até falo com ela, olha, no meio do caminho você pode virar uma gestante e a gente vai fazer um outro programa de acompanhamento com você. E eu deixo muito claro para ela que é uma evolução, que cada trimestre tem uma necessidade nutricional e tudo mais. E além disso, né, eu faço algumas bonificações dentro dos meus programas nutricionais. Então, por exemplo, a gestante, ela tem comigo uma consulta 15 dias depois do bebê nascido pra gente conversar sobre pós-parto, sobre alimentação e cólica, né, que elas têm muita dúvida. Então, isso brilha os olhinhos dela, sabe? Quando eu falo, olha, se você fechar o programa, eu vou te dar de presente. E é um encontro que a gente super bate um papo, ela tá ali naquela fase dela, né, do puerpério, ela tá precisando de um acolhimento, então elas amam. E o programa de introdução alimentar, eu entrego essa consultinha antes. É uma consulta online também, pra gente já conversar sobre métodos, sobre utensílio, que eles ficam muito na dúvida, compram um monte de coisa. Então, também deixo bem claro, olha, a gente vai conversar sobre o que você precisa e o que você não precisa de fato. Isso também, de fato, vai te fazer economizar lá na frente e tudo mais. Então, mostrar para eles a importância de estar num acompanhamento, acho que é muito importante. E também essas bonificações que são um carinho para eles também, que é muito legal. Adorei a parte de bonificação, porque muitas vezes quando a gente pensa no programa, a gente pensa em bônus, mas bônus tipo, entregar um e-book na mais na consulta, entregar, enfim, algum material ali para aquelas consultas que estarão contempladas no programa. Mas esse carinho de um momento, porque o que parece para a pessoa imagino que é assim que as suas clientes se sintam, né? Poxa, estou ganhando uma consulta a mais, estou pagando por X, mas estou ganhando X mais 1, X mais 2, porque a sensação, inclusive, eu imagino para uma mamãe instalada aqui no sério, nossa, ela tá aqui conversando comigo sobre as minhas dificuldades, que maravilhoso. Quero que você conte um pouco agora sobre o de introdução alimentar, porque você também faz uma conexão desse programa de gestante
Lá depois com esse bebezinho que vai, né, começar a comer. Conte disso, dessa jornada desse cliente até chegar à introdução alimentar. Então, aí nessa consulta de pós-parto com a gestante, eu já começo a plantar a sementinha da introdução alimentar, né? Porque eu falo pra ela, olha, só os 6 meses. Então, eu dou todo aquele direcionamento inicial. Ó, só os 6 meses. Só quando seu bebê estiver efetivamente pronto, a gente vai, já me boto ali, a gente vai analisar para ver se ele tá pronto para começar ou não. E ali eu já falo, eu venho todo o processo de gestação conectando com a introdução alimentar, porque eu falo de formação de paladar, tudo mais que o bebê, né, uma dica muito legal é o bebê começar com alguma coisa que a mãe comeu muito na gestação, então eu já vou ligando o tempo todo. E ali na última consulta, que é essa que elas ganham, eu falo muito disso também, da importância da introdução alimentar e que eu faço esse acompanhamento. E aí, eu também entro em contato com essas minhas gestantes um pouquinho antes desse bebê fazer, né, os 6 meses, eu entro em contato e falo, oi, tudo bem? Tá quase na hora, você tem ajuda e tudo mais. E aí, eu já conecto ali, né, a minha paciente, que às vezes veio comigo da tentante, ela tá comigo na introdução alimentar também. Perfeito. E eu imagino que esse percorrer da jornada também facilita com que ela crie mais confiança em você, até para te indicar. Sim. E aí eu vou puxar um gancho aqui, que é o programa de indicação que você tem trabalhado. A Manola participa do Mastermind Aurora, né? Que é o Mastermind que eu tenho para desenvolver empresárias. E eu sei lá das estratégias que ela tem usado e existe essa estratégia da indicação. Conta aqui brevemente como é que você trabalha a indicação entre as suas pacientes. Então, com todas as minhas pacientes, né? Antes eu fazia só com as que fechavam o programa comigo. Agora, com todas as minhas pacientes, todo mundo que passa pelo meu consultório, eu falo, né? Olha, você veio aqui, agora você sabe a importância da nutrição materno-infantil. Eu quero chegar a mais pessoas e fazer isso através de você vai ser muito interessante. E peço uma indicação, peço para elas me enviarem o nome ali de 3 ou mulheres que querem engravidar, ou que já são mães, né? Ou mães até de crianças um pouco maiores, eu também peço essa indicação para a pessoa conhecer o meu trabalho. E para essas pessoas que vieram de indicação, eu entro em contato, falando também que foi aquela pessoa que me indicou e entregando material gratuito para essa pessoa. E aí essa pessoa conhece o meu trabalho e é sem nada em troca, né? Eu só tô entregando alguma coisa ali pra ela, então acho que ficou muito legal. Eu tive uma mãe ontem, eu tava falando pros meninos, eu tive uma mãe que me indicou 9 pessoas, assim. Ela me entregou o contato de 9 pessoas. Elas estão gostando muito de fazer isso porque elas entendem ali a importância e também querem passar para mais pessoas. Então isso deu muito certo. Sabe que tem um livro que chama Hipercrescimento. Eu não vou me lembrar agora o nome do autor, mas uma capa azul. E eu lembro que nesse livro eu li que um cliente seu pode ser responsável por te trazer 5 novos clientes. Porque ele conhece clientes que são parecidos, possíveis clientes, né? Pessoas parecidas com eles, com dores parecidas, e se você faz um bom trabalho e ele está satisfeito, e ele tem esse incentivo para te indicar, naturalmente ele tem essa possibilidade de trazer esses 5 novos clientes, né? E eu acho isso muito interessante, porque eu sempre penso assim, a gente está aqui todas arrumadas para fazer o podcast Florescer, né? Vamos falar. Por exemplo, fiz meu cabelo, cortei meu cabelo aqui no final de semana para poder estar aqui hoje. Ok, eu não saio indicando a minha cabeleireira. Sento aqui e falo assim, Manola, nossa, tem uma cabeleireira maravilhosa, vai nela, né? Não faço isso. A não ser, talvez, que a Manola puxe um assunto de, nossa, minha cabeleireira tá horrível, cortou meu cabelo, estragou tudo. Aí eu vou falar, não, Manola, vai nessa aqui que é boa. Então, muitas vezes, isso da indicação do boca a boca, eu acho que é um pouco romantizado, no sentido de assim, eu vou fazer um bom trabalho e as pessoas vão falar de mim. Pronto, acabou. Também pode ter algo ativo seu, né? Do tipo, você gostou desse trabalho? Será que eu não poderia, através de você, chegar em mais pessoas? E daí começa esse ciclo de indicações ativas que potencializa em talvez até mais do que 5 vezes, inclusive, essas pessoas chegando. Sim, não sei se essa mãe falaria naturalmente para 9 pessoas de mim, né? E quando ela era introdução alimentar, né? O bebê dela ainda tá comigo em introdução alimentar. Será que ela ia falar para todas as mães, olha, eu estou fazendo a introdução alimentar do meu bebê? Talvez é isso. Se alguém fosse perguntar para ela falaria. Mas quando se tornou um presente para ela dar para as amigas dela, veio mais fácil. Foi muito legal. E vem muito da
forma como dizer, né? Porque Sim. uma coisa assim, me dá aí 9 contatos pra mandar. Outra coisa é esse jeitinho doce dela, né? Não, eu quero poder presentear uma colega sua. Eu gosto muito desse esquema que você tem feito de crescimento, porque é um crescimento a partir do boca a boca ativo. Isso, e virou rotina pra mim. Sexta-feira eu pego todos os pacientes da semana e faço programa de indicação com todos eles. E Manola, o que você acredita que é um grande desafio no trabalho com programas de acompanhamento? Principalmente aqui, né, com gestante, introdução alimentar, esse público que você trabalha. Eu acho que o desafio maior é fazer com que a pessoa entenda da importância do acompanhamento, né? Eu acho que não só, né, com o meu público, mas pra gente fazer com que o nosso público, no geral, entenda que uma consulta, às vezes, não te entrega todo o resultado que você precisa, né? São todas... cada uma a gente vai fazendo um pouquinho, tanto com as meninas que trabalham com seletividade e tudo mais, e comigo também. Em cada uma a gente vai vendo a evolução, em cada uma a gente vai entregando isso. Então, acho que é muito importante deixar muito claro para o paciente isso, sabe? Que não é uma consulta que vai te dar ali todo o retorno. É você estar ali junto e também, né, eu prezo muito por isso, que é o meu acompanhamento mesmo. Então, eu mando mensagem, eu pergunto, você tá bem? Você tá com alguma dúvida? Você tá com alguma dificuldade? Então, tá ali juntinho com a pessoa também, acho que faz muita diferença. Perfeito. Manola, se você, né, já tá indo numa jornada dentro da nutrição materno-infantil, já teve experiência de vários atendimentos, já passou os perrengues e as dificuldades de estar no processo de florescer, Sim. porque florescer é um processo. Conta pra mim, se você tivesse que fazer indicação de algum livro, de alguém que precise, né, de buscar um pouco sobre essas etapas de florescer, o que você diria? Olha, Carol, eu acho que eu li um livro, foi no meio da pandemia que eu li esse livro, que era A Coragem de Ser Imperfeito. Eu tive muita dificuldade de olhar pra minha raia ali, sabe? Pra entender o meu caminho na nutrição materno-infantil. O meu caminho era esse aqui, era trabalhar com a gestante, era trabalhar com o bebezinho. E nesse caminho, eu precisava também não me cobrar sempre o perfeito. É aquela coisa, né? Faz, depois melhora. Mas bota a cara pra fazer, sabe? Então, acho que isso fez muita diferença pra mim. Esse livro foi muito importante pra mim. Até pra eu conseguir me enxergar e falar, o meu caminho é esse aqui, o do meu amiguinho é esse aqui, o da fulana é esse aqui. Parabéns, elas estão fazendo um ótimo trabalho, mas o meu é esse aqui. Eu acho isso maravilhoso, porque tem até aquela imagem, né, que tem um tanto de corredores, aí quando você vê, tem essa imagem na natação também, muito típica, que tem um nadador que tá dando uma abraçada, olhando pro lado, e ele naturalmente um pouquinho mais atrás, e o que tá na frente, na real, ele tá só dando passada pra frente. Porque se você fica olhando para a raia do lado, você nem se concentra no seu serviço. É isso. Parece que você tá sempre pequeno, sempre o outro é maior, não tem fim, né? Então, olhar para a raia do lado, dar parabéns para quem dá a raia do lado, porque existe público para todo mundo. É isso. E dar parabéns por onde você tá também. É de onde você veio e pra onde você tá chegando. É igual quando a gente fala com a mamãe lá no consultório, sabe? Da curva de peso da criança. Você tem que comparar o seu filho tem a sua curvinha. A gente tem a nossa curva, né? Então, o importante é estar sempre ganhando peso. O importante é a gente estar sempre crescendo ali. Isso foi, assim, o meu diferencial que eu percebi. Assim, não tem muito tempo. Mas o olhar pra minha raia foi muito, muito importante. Perfeito. Tem alguma frase de inspiração que você deixaria para os nutricionistas que nos escutam? Olha pra sua raia. Olha pra sua raia, é isso, né? Tem público pra todo mundo. Olha pra tua amiga, parabeniza ela. Ela não é sua concorrente. Você pode ajudá-la, ela pode te ajudar. Olha pro teu caminho, se compara com você. De onde você veio e aonde você tá e aonde você quer chegar. Sem olhar pro lado. É isso. Obrigada. Então, olhando cada uma para sua raia, eu encerro aqui a nossa conversa de hoje do podcast Florescer. Muito obrigada, Manola. Imagina. As pessoas te encontram em que arroba? @NutriManolaMiranda. Perfeito. Nossa, aqui, @Atitude em Nutrição. E este é o podcast Florescer.